parte 2 de talvez a gente viva numa simulação. Essas fotos, assim, nem me assustam tanto. Tipo, pessoas parecidas em metrô, ônibus. Porque, em real, tem várias. Algumas são bem esquisitas, mas enfim. Tanto não me apavorar com isso. Mas tem esse vídeo também, desse passarinho, que ele não bate asa. Ele olha pra câmera. É esquisito. Vou mostrar pra vocês. Me digam aqui nos comentários o que vocês acham. Olha. Nem bater asa o bicho bate. Esse filtro mostra a sua vibe oculta. É isso mesmo. Tô sujo de comida. Acabei de ver o vídeo no TikTok de uma amiga minha, Má. E quando a gente, civilização, mudou pro calendário grego, a gente perdeu mais ou menos uns 8 anos na tradução. Logo, esse ano, 2020, seria 2012. Vocês lembram desse filme aqui? Será, gente? Falar desse filme aqui, Terrifier 2, que tá todo mundo falando sobre e não tô fazendo público. Basicamente tá todo mundo falando sobre porque tem pessoas que já assistiram esse filme e saíram passando mal. Ainda não tem previsão do filme chegar no Brasil. Essa pessoa aqui postou no Twitter que ele e o amigo dele foram ver o filme Terrifier 2 e o cinema acabou tendo que chamar a ambulância porque ele passou mal. Essa pessoa aqui falou que dentro do filme tem cenas de crimes hediondos, mais absurdos e nojentos, lançados pela imaginação humana. Tudo isso em questão de 5 minutos. A tradução na íntegra tá aqui. E eu peguei só 3 segundinhos de cena pra vocês verem um tiquinho. Quem tem medo, já para o vídeo. Sangue falso. Eu não vou assistir. E deixa saber aqui nos comentários se você... Oi, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas literalmente o mar tá pegando fogo. Basicamente foi um vazamento de oleoduto lá no México que do nada, enfim, começou esse vazamento. Enfim, olha esse vídeo. Não sei mais o que esperar de 2021, gente. Ensinando memes pro Alquinho, parte 3. Pela criança da minha vida! Pra criança da minha vida! Vagabunda! Vagabunda! Hi, Lorena! Hi, Lorena. I stay home at home and just stay with my... Oi, então talvez seja um dos meus últimos ois daqui. De novo tá rolando esse rolê que o TikTok vai ser banido. Tipo, no domingo. E, apesar de eu ser brasileira, minha conta é americana. Então eu preciso de vocês. Eu não quero perder vocês e eu acho que vocês também não querem me perder, eu espero. Então, enfim, se você não me segue ainda no Instagram, esse aqui é o meu Instagram, Fefe, igual aqui no TikTok. Eu vou continuar postando histórias bizarras igual eu já faço no meu canal no YouTube, que é esse aqui. Então, já se inscreve lá. Quero muito que não seja banido, porque eu realmente amo o TikTok, mas, enfim, se for, pelo menos a gente não vai se perder. A mãe da Manuzita me contou uma história, que é uma lenda urbana da cidade delas, e eu vou contar aqui pra vocês. De acordo com ela, tinha um cara que tava, tipo, desempregado. Ele tava, tipo assim, não conseguia arrumar emprego de jeito nenhum. Ele tentava todos os lugares e ninguém aceitava ele. Ele tinha acabado de sair de uma entrevista de emprego que ele não tinha passado também. Só que na cidade tinha essa mulher chamada Maria Bueno, que ela tinha morrido, tinha sido decapitada na frente de um ponto de ônibus. Esse cara pegou o ônibus na frente do ponto de ônibus que a Maria tinha sido decapitada. Ele sentou, tipo, mega nervoso, mega apreensivo, tava, tipo, agitado. E sentou uma mulher do lado dele. Ela perguntou o que tinha acontecido e ele explicou que tava desempregado. E aí a mulher falou, vai em tal empresa porque eles estão aceitando gente. Ele falou, sério? Ela falou, sério? No dia seguinte ele foi lá. Chegando lá, ele entrou na recepção e falou, então, vocês estão aceitando gente? Como é que é? Aí a mulher falou, sim, a gente tá. Mas como é que você sabe disso? Porque a gente não divulgou nem nada. Porque a sala do dono da empresa tava meio aberta. Em cima da mesa dele tinha uma pintura de uma mulher enorme. E aí o cara olhou e falou, foi aquela moça ali. Foi ela que me indicou pra vir aqui. E a recepcionista falou, moço, é impossível. Aquela ali é a filha do dono que morreu. Oi? Tem uma música chamada Glooming Sunday, que dizem que ela é uma música amaldiçoada que você não pode ouvir. Ela foi escrita por um compositor hungariano e ela é conhecida como a música do suicídio. É essa aqui. Ela tá no mudo porque eu não vou ouvir essa música. Ele escreveu essa música pra ex-namorada dele. Ele queria que ela voltasse com ele, então ele escreveu essa música e mostrou pra ela. Só que assim que ela ouviu essa música, ela se matou. Deixou um recado falando Gloomy Sunday, que é o nome da música. E com o tempo, a maioria das pessoas que ouvia essa música acabava cometendo suicídio. Em um dos casos, um homem entrou num clube e pediu pro DJ botar. Assim que o DJ botou, ele atirou nele mesmo quando a música começou a tocar. Depois, outro caso de um homem de 82 anos que acabou de ouvir essa música e se jogou do prédio. Inclusive, o homem que escreveu essa música acabou cometendo suicídio também. Em 1940, essa música foi banida da Inglaterra. Tipo, ninguém pode ouvir lá. Porém, em 2002, ela começou a poder ser ouvida. Enfim, não ouçam essa... Para toda recalcada e vai minha resposta.
ando mais famosa, vai bem, eu falo não. Ai, essa história me deixou completamente perturbada. Mas enfim, uma mulher chamada Jenna foi com a filha dela, chamada Abby, pro shopping. Se divertiram e voltaram pra casa. Quando elas chegaram em casa, a mãe dela olhou pra perna da filha e viu que tinha tipo alguma coisa preta. Ela falou, filho, o que é isso na sua perna? E a menininha respondeu, então mãe, um moço no shopping botou na minha perna, falou que depois ele vinha me buscar. A mãe dela entrou em pânico, ligou pra polícia direto. A polícia chegou, eles acharam que o homem ia chegar a qualquer momento. Então eles se esconderam. Mais ou menos 1 hora depois, um homem com uma picape vermelha parou umas 3 casas atrás da casa da menininha. Os policiais foram até o homem e começaram a perguntar o que ele tava fazendo ali, quem ele era. Eles chamaram a menininha pra confirmar que seria aquele cara. E ela falou, sim, foi esse moço que botou esse negócio na minha perna. Enfim, o cara tinha colocado um rastreador na perna da menininha. Graças a Deus a mãe dela viu a tempo. Oi, existia um menininho chamado Chris e ele tava no quarto dele dormindo à noite. Até que do nada ele começou a ouvir os pais dele lá embaixo gritando muito. A primeira coisa que ele fez foi levantar e ir até a porta pra abrir, descer e ver o que tava acontecendo. Só que quando ele chegou na porta ele ficou com muito medo do que ele ia ver quando ele abrisse a porta. Os pais dele não paravam de gritar, eles continuavam gritando, até que do nada o grito parou. Até que ele decidiu abrir a porta e ir até o quarto dos pais. Quando ele chegou lá, ele viu uma cena que deixou ele completamente chocado. Ele viu tanto a mãe quanto o pai dele deitados na cama e um animal em cima deles mordendo a garganta. E ele tava na porta, quando ele tava olhando assim, o animal virou a cabeça e tipo olhou pra ele com a cara completamente cheia de sangue. E tinha tipo sangue escorrendo pela boca do animal. O que vocês fariam nessa situação? Oi! Vou falar de mais um desastre que pode estar prestes a acontecer aqui na Terra. O nome dele é deslizamento gigante na Terra. Já não gosto do nome. Tipo isso aqui. Um vulcão chamado Kilauea, que fica no Havaí, que a humanidade real tem que ter medo da destruição das paredes dele. O último despertar dele foi em 1893 e continua em erupção até hoje. As paredes caírem, mínimo deslizamento, mais de 12 mil quilômetros cúbicos de terra vão cair direto no oceano. Isso é mais do que o suficiente para desencadear um tsunami bizarro. Pode acabar com toda a costa oeste da América do Norte. Toda! A gente quer muito acreditar que isso não vai acontecer. Mas há pouco tempo, alguns cientistas furaram um poço nessa ilha e descobriram que as rochas que seguram essa parede estão muito frágeis. Muito. Então, possivelmente, alguns deslizamentos... Oi, Fefe. O pai tá on. Tchau. Vou contar pra vocês algumas coisas que aconteceriam com o corpo de vocês se vocês parassem de dormir. Enfim, estudos dizem que depois de 24 horas sem dormir, você até quer se sentir bem, feliz, de boa e tal. Mas depois de 24 horas, todas as suas reações do corpo vão, tipo, desacelerar. Você vai começar a esquecer tudo que você estava fazendo antes. Vai chegar na geladeira e vai ficar tipo, cara, o que eu vim fazer aqui? Depois de 2 dias sem dormir, seu corpo vai começar a falhar. A glicose vai parar de metabolizar. Você não vai ter energia nenhuma. Seu olho vai começar a ficar muito vermelho e a sua pele bem pálida. Dia 3, você vai começar a ter algumas alucinações. Depois de 2 semanas, seu sistema imunológico não vai funcionar mais direito. Depois de 3 semanas, tem chance de você ter um ataque cardíaco e de fato morrer. Então vamos dormir, galerinha. Oi! Se existe biscoito de água e sal, quer dizer que o mar é um grande biscoito? Se a pasta de amendoim é feita de amendoim, a pasta de dente é feita... And I'm down on my knees again. Thank you for the happiest year of my life. Oh, thank you for the... Oi! No dia do seu aniversário, uma menininha chamada Lúcia foi acordada pela madrasta dela. A madrasta dela deu um embrulho falando que era um presente que o pai dela tinha dado. Tava mega animada e abriu super rápido assim o embrulho. Só que quando ela abriu, ela ficou horrorizada com o que ela viu dentro. Porque tinha uma boneca mais ou menos assim. De acordo com a história, a boneca era velha, exatamente com a pele rachada, coberta de poeira. Estranha. E na boca dela tinha esses dentes assim, bem afiados, como se fossem presas de um animal. Se fosse um calafrio correndo no seu corpo, a Lúcia com medo só tacou a boneca no chão. E no mesmo momento a madrasta dela brigou com ela falando, cara, esse presente foi do seu pai. Dizendo que ele teve muito trabalho pra enviar essa boneca, que era uma boneca antiga, que ela deveria se sentir agradecida. Só continuava com medo, então ela pegou a boneca e guardou no fundo do armário. Algumas noites depois, a Lúcia estava sozinha no quarto, deitada na cama. Quando ela começou a ouvir um barulho que ela não conseguia identificar. O barulho parou, depois de um tempo voltou e a Lúcia começou a perceber que era como se fosse passos de uma pessoa. Tava tremendo na cama dela, morrendo de medo, incapaz de se mover. Ela sempre dormia com a porta aberta para aproveitar a luz do corredor, já que ela tinha medo do escuro. Logo ela ouviu uma voz sussurrando assim: Lúcia, eu tô no 5º degrau. Lúcia ficou morrendo de medo e não conseguiu mais dormir.
E no dia seguinte, ela contou pra madrasta tudo o que tinha acontecido. A madrasta falou que não passava de imaginação dela, que ela devia ter sonhado, que não era boneca, obviamente. Pediu muito pra jogar a boneca fora, mas a madrasta dela falou que não. À noite, quando a Lúcia tava indo dormir, de novo ela tava morrendo de medo e ouviu novamente uma voz sussurrando: Lúcia, eu tô no 10º degrau. Da última vez, o som acabou e ela não ouviu mais nada até o amanhecer. No dia seguinte, ela foi pra escola, contou pros amigos dela sobre essa boneca. Só que todo mundo riu e começou a fazer piada dela. Então a Lúcia calculou que a boneca subia de 5 em 5 degraus e que nessa noite ela chegaria ao topo da escada. Apavorada, a Lúcia decidiu dormir com a porta fechada e a luz acesa. A madrasta dela, quando foi dar um beijo de boa noite, perguntou por que a luz estava acesa e falou que não queria que a luz ficasse acesa, porque ia atrapalhar ela dormir. Aí a Lúcia teve que dormir com as luzes apagadas e com a porta fechada. Quando ela começou a cochilar, ela ouviu um barulho. Então veio a voz mais clara e mais evidente do que das últimas vezes, que dizia: Lúcia, eu tô no topo da escada. Na escuridão do seu quarto, ela viu a porta abrindo lentamente. Na manhã seguinte, o corpo da garotinha foi encontrado na parte de baixo das escadas. Imaginaram que ela teria ido no banheiro à noite, tropeçado, caído. E ao lado da criança foi encontrada a velha boneca. E a madrasta dela pediu que ela fosse enterrada com essa boneca. A última frase dela foi: ela amava tanto essa boneca, agora elas podem ficar juntas pra sempre. Now from the top, make it drop. That's some wet. That's some wet. Now get a bucket and a mop. That's some wet. That's some wet. I'm talking wop, wop, wop. That's some wet. That's some wet. Macaroni in a pot. That's some wet. That's some wet. Ai, passei alguns dias no mar. Isso me fez pensar algumas coisas. Eu fui pesquisar. Vocês sabiam que a gente sabe mais sobre o espaço do que sobre o fundo do mar? 5% do oceano foi explorado. A gente nunca sabe, de fato, com o que a gente tá nadando, com o que tem embaixo da gente. Inclusive, tem alguns meio que vulcanos, não acho que esse é o nome, umas águas tão quentes, fundo no fundo do mar, que podem acabar derretendo a sua pele. Derretendo a sua pele. A areia do mar é praticamente coberta com resquícios de ossos de pessoas que já morreram. Tanto em guerra, acidente de avião, navio. A gente sempre nada com mortos, basicamente. Lembra que eu falei que a gente não sabe os animais que tem lá embaixo? Um dos maiores animais que a gente conhece é a baleia azul. E há pouco tempo foi encontrada uma baleia azul cortada pela metade, como se algum animal tivesse mordido numa praia. Agora você me diz, que animal que mordeu o animal que a gente conhece como o maior de todos? Gente, eu tô aqui em casa e eu tô ouvindo uns barulhos muito estranhos. Parece que tem gente querendo invadir a casa. Eu tô ouvindo umas coisas muito bizarras, cara. Eu tô com muito medo. Eu não sei se são eles tentando entrar, tentando atacar. Eu simplesmente não sei. Eu tô sozinha em casa e eu vou ter que ir lá embaixo ver o que é. Eu não sei o que pode acontecer. Eu não vou acender. Eu não vou acender a luz. Ai, cacete. Que porra é essa? É na porta. Para. Ai, cara, que porra é essa? Oi! Hoje a Vivi vai me contar o dia que ela sentiu o cheiro de um cadáver porque tava perto dela. Gente, eu só me ferro, de verdade. Basicamente, eu fui dormir na casa de uma amiga minha e como a gente é muito próxima e a gente morava em Belo Horizonte, inclusive ela já contou essa história aqui no TikTok, eu dormia lá direto e eu comecei a sentir um cheiro estranho. Ela também reclamava desse cheiro estranho e a mãe dela também. As casas eram muro com muro, naqueles condomínios bem americanos. O cheiro tava vindo da casa de uma menina que morava com a avó. A mãe dessa minha amiga foi bater lá na porta depois de muitas tentativas inválidas. Ela conseguiu falar com a menina e a menina falou que a avó dela tava viajando. A desculpa dela foi que ela tinha esquecido de tirar o lixo, mas aí as pessoas que trabalham no condomínio começaram a ver coisas estranhas, tipo pedaços de carne com mosca em volta. Eu lembro de um dia específico que eu tava deitada na cama com essa minha amiga e eu senti um cheiro. E eu fiquei assim, gente, o que é isso? Resumindo, gente, a menina estava escondendo o corpo da avó, que ela tinha matado há mais de um mês a facadas. E a gente estava sentindo o cheiro do cadáver. Amiga, achei super tranquilo. O povo lá bem de boinha, né? Muito.
O motivo dela ter feito isso é porque a avó dela era bem rígida e ela era viúva de general, se eu não me engano, e ela era uma pessoa muito rígida com ela e um dia ela soltou e matou ela. Inclusive a menina era menor de idade e tinha pegado o dinheiro da avó, pagado a festa de 18 anos. Levíssimo. Oi, tava eu andando pelo meu TikTok, é que eu achei esse cara aqui falando sobre comida. E aí eu fui atrás e descobri coisas do tipo: eles botam um parafuso pra segurar o pepperoni, mussarela e cola. Botam assim pra fazer o queijo ficar puxentinho. Sabe o que é cola? Essa eu fiquei muito chateada. Eles botam spray de cabelo pra ficar brilhante. Pra deixar a bebida com mais espuma. Eles botam sabão e depois o refrigerante pra ela ficar com essa espuminha assim. A diferença. E eles prendem um hambúrguer com palito. E ela é diferente. Oi. Essa foto aqui. Consegue ver que tem dois garotos fazendo arminhas com a mão? Era uma foto de escola, inclusive. Algumas semanas depois, esses dois meninos invadiram a escola deles e mataram 12 colegas de sala. E uma das professoras que estava dando aula na hora. Esse cara aqui. Foi uma foto tirada minutos depois dele ter acabado de matar a mãe e o pai dele em casa. Essa foto aqui. Parece uma foto super tranquila e normal, mas alguns segundos depois, o namorado dessa menina, que inclusive é o cara que tirou essa foto, atirou nela. Essa menina aqui, ela tinha 22 anos e o nome dela era Gabriela Hernandes. Ela postou essa foto alguns segundos antes de se matar. Isso no pescoço dela é uma corda. E depois ela pulou. E a legenda da foto era: tchau todo mundo, eu não... Oi, eu vou botar um vídeo agora que pode ser muito assustador pra algumas pessoas, então, enfim, só dando um alerta. Nesse vídeo você consegue ouvir uma mulher gritando por ajuda, tipo, milhões de vezes. Já dando um spoiler, ela tava sendo sequestrada. E se você ouvir muito, tipo, cuidadosamente, você consegue ouvir um cara pedindo desculpa pra ela várias vezes. A polícia conseguiu identificar o carro, foi atrás do cara, a mulher infelizmente nunca foi encontrada. Oi! Então, tô com esse ser humaninho aqui. Vou fazer ele falar algumas palavras. Eu em português e ele em inglês. E vamos ver como é que é a comparação. Colgate. Colgate. Nokia. Nokia. Ok. Levi's. 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 Starbucks. Starbucks. Abercrombie. Abercrombie. Aeropostale. 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 Walmart. 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 Sério, Walmart. Walmart. Pantene. Pantene? Pantene. Pantene. Yeah! Não me empurra que eu já tô na beira, tentando não fazer doideira. Curiosidade sobre o Magic Kingdom. Às vezes andando por aqui você consegue ouvir um barulho que é tipo um telégrafo. É basicamente um código Morse que só algumas pessoas conseguem ouvir. Eu, pelo menos, não tô ouvindo bosta nenhuma. Mas basicamente nessa mensagem tem tipo o que foi dito quando esse parque foi aberto em 1955. Como esse parque ele é muito mágico, a gente não pode ficar com roupas assim, por exemplo, porque eles falam que mostra muito o corpo. Então a gente vai ter que comprar uma blusa. A Roca fica dentro da coisa da Malévola, do dragão. Essa senhora é literalmente a primeira princesa da Disney. Ela tinha 14 anos de idade no primeiro filme. E aquela outra senhora ali é baseada numa história real. E aconteceu toda lá em Londres, a história da Alice, mas enfim. Outra curiosidade, esse brinquedo Splash Mountain, enfim, você se molha todo, ele vai mudar pro brinquedo da Princesa e o Sapo. Não vai ser mais do que originalmente é. Que são aqueles coelhinhos ali. Tudo é uma caixa de som disfarçada. Dentro desse brinquedo tem 950 mil litros de água. Na parte de enrolado, tem vários pasquals assim, escondidos. Você só tem que achar. Olha outro ali escondido. Tem várias histórias sobre esse brinquedo. De pessoas que trabalham nele e falam que de madrugada ele é meio que amaldiçoado, porque os brinquedos se movem sozinhos e eles têm medo. Nessa fonte aqui, se você olhar de um ângulo específico, você consegue botar a coroa na cabeça da Cinderela. E aqui dentro, nesses vitrais, eles contam a história da Cinderela. Aqui no brinquedo do Piratas do Caribe, tem algumas caveiras dentro do brinquedo. E dizem que uma delas é de fato um crânio humano real. Ali, 1787, foi o ano que foi proclamado a Constituição dos Estados Unidos. Bem, patriotas. Agora em uma das minhas partes favoritas, que é a Mansão Mal Assombrada.
aquela moça mexe o tempo todo e ela tá morta. Ela, no caso, é uma pedra. E por último, sabe esses balões assim? Eles são caros pra caramba, mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é, uma vez uma criancinha tava feliz e contente segurando o balãozinho dela, e aí um ser humano infeliz veio e cortou o balão da criança. Ele foi expulso imediatamente do parque, porque aqui dentro você não pode fazer ninguém ficar triste. E ele fez a criança chorar, então ele foi expulso do parque.